primeiro lugar, qual é a sua doutrina estratégica? E, em segundo lugar, ele perguntou qual é a principal ameaça de segurança nacional que a China enxerga. E a resposta de Zhou Enlai foi uma só. A principal ameaça que a China enxerga é a União Soviética. E a nossa doutrina estratégica é nos protegermos de um possível ataque nuclear da União Soviética. Com essas respostas surpreendentes para pessoas ingênuas dos chineses, você teve o início do processo de aproximação entre Estados Unidos e a China comunista. Em 1972, Richard Nixon visitou a China. Estava em ação a chamada diplomacia triangular. Por que triangular? Porque na mesma época os Estados Unidos começavam a negociar os acordos de redução de armas nucleares ou de limitação de armas nucleares com a União Soviética. Então, enquanto negociavam armas nucleares com a União Soviética, os Estados Unidos promoviam a sua aproximação da China de tal forma a isolar a União Soviética e obrigá-la a ver a China como um rival nuclear na Ásia. Nessa altura, a China já tinha explodido a sua primeira bomba atômica, já tinha se transformado numa potência nuclear e o mundo da Guerra Fria passava por uma grande transformação. Em 1979, Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, do Partido Democrata, normaliza as relações entre Estados Unidos e China. Estados Unidos e China trocam embaixadores e os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Taiwan. Por que eu estou acentuando esse ato de Jimmy Carter? Porque a aproximação entre Estados Unidos e China, iniciada por Richard Nixon, do Partido Republicano, continuada por Gerald Ford, que sucedeu Richard Nixon, também do Partido Republicano, foi consolidada por Jimmy Carter, do Partido Democrata. Ou seja, a aproximação entre Estados Unidos e China não era uma opção partidária, era uma política nacional dos Estados Unidos, era uma decisão nacional de longo prazo dos Estados Unidos. Primeira parada na nossa conversa histórica para a gente tirar uma primeira conclusão. Nós estamos assistindo hoje, não hoje com Trump, na verdade ontem com Obama e hoje de uma forma mais radical com Donald Trump, a ruptura da política definida por Richard Nixon lá no começo dos anos 70. É um ciclo histórico que se encerra, o ciclo da aproximação entre Estados Unidos e China. Nós estamos entrando num outro ciclo histórico, que é o ciclo da rivalidade global entre Estados Unidos e China no século XXI. Aquela rivalidade que a gente assistiu no século XX entre Estados Unidos e União Soviética, a rivalidade da Guerra Fria, se transforma no século XXI numa outra rivalidade entre Estados Unidos e China, que não é igual àquela. Muita gente fala em Segunda Guerra Fria, uma expressão que não tem muito sentido, porque, ao contrário da antiga União Soviética, que tinha uma ideologia para exportar, era a potência do socialismo, a pátria do socialismo, e tinha uma alternativa econômica e política ao capitalismo a exportar, a China não tem uma ideologia a exportar. A China quer ampliar o seu poder, ampliar a sua influência, operar como potência mundial, mas não tem uma ideologia para exportar. Então, não faz muito sentido falar em Segunda Guerra Fria, mas faz todo sentido do mundo falar numa disputa global entre duas potências de alcance mundial, que são Estados Unidos e China. Veja, o que acontece depois da morte de Mao Tse-tung? Desde o momento em que a China começa a sua abertura econômica para o mundo. Em 1978, assume Deng Xiaoping, o sucessor de Mao Tse-tung, que tinha sido excluído da direção do Partido Comunista, tinha chegado a ser preso no tempo de Mao Tse-tung e, durante a Revolução Cultural, tinha conhecido o exílio interno. Deng Xiaoping, esse personagem do tempo da Revolução Chinesa,
chega ao poder sucedendo o seu inimigo Mao Tse-tung. E é ele que vai promover a abertura econômica da China. É de Deng Xiaoping a famosa frase, todos aqui já devem ter ouvido falar, não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça ratos. Com isso ele queria dizer, bem no estilo chinês, que essa história de capitalismo e socialismo não importa muito. O que importa é se o sistema promove crescimento econômico. Né? E então a China começa a sua abertura econômica. Em 1989, praticamente uma década depois do início da abertura econômica, você tem as amplas manifestações de protesto da Praça da Paz Celestial. Manifestações estudantis e populares. 89 é o ano em que cai o Muro de Berlim, em que o bloco soviético deixa de existir, em que a União Soviética entra no seu outono, ela terminaria 2 anos depois, em 1991. Naquele ano, você tem as grandes manifestações pela democracia na China, que são reprimidas de uma maneira sangrenta. E muita gente imaginou que a repressão àquelas manifestações significaria o fim da abertura econômica da China. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi o oposto disso. A China, enquanto manteve a ditadura política, acelerou a sua abertura econômica. E os passos estão aí. Em 1992, pouco antes da morte de Deng Xiaoping, você tem a primeira transição de poder da China pós-maoísta. Jiang Zemin se torna o líder chinês em 1992 e se organiza o sistema da direção coletiva, o que significa que o líder seria mudado a cada 10 anos a partir de um consenso na alta cúpula da burocracia comunista chinesa. Né? Então, é um sistema de rodízio de poder que se estabelece em 1992. Em 1997, a China assina com o Reino Unido o Tratado de Reincorporação de Hong Kong, a antiga colônia britânica de Hong Kong, janela econômica da China para o exterior, é reincorporada à China comunista. Em 2001, a China ingressa na Organização Mundial de Comércio. Se você disser em qualquer lugar do Ocidente que essa é a data em que o teu país entrou na Organização Mundial de Comércio, você vai estar conversando com 0,1% da população que sabe o que é a Organização Mundial de Comércio e que acha que isso tem alguma importância. Na China, em 2001, as pessoas saíram na rua soltando fogos, apertando as buzinas dos carros, lançando rojões para o alto, como se o país tivesse conquistado uma Copa do Mundo, quando a China entrou na Organização Mundial de Comércio. Foi uma festa nacional. A China passava a ser encarada, muita gente acha que, erradamente, pelo resto do mundo, como uma economia igual às outras, como uma economia de mercado, que ela não é, né? E passava a ser aceita no sistema de comércio internacional como uma economia de mercado. Em 2002, Hu Jintao ascende no lugar de Jiang Zemin e parecia que a direção coletiva estava funcionando, que o sistema de rodízio de poder estava funcionando na China. Em 2012, Xi Jinping ascende no lugar de Hu Jintao, no ciclo de 10 anos. Mas a grande novidade se dá em 2018. Em 2018, Xi Jinping é declarado presidente eterno da China. É um ciclo que se fecha. O ciclo da transição de Mao Tse-tung está encerrado. No lugar de um sistema de direção coletiva, você volta a ter um imperador vermelho da China. E esse imperador vermelho agora se chama Xi Jinping. Xi Jinping elimina todo tipo de oposição na cúpula do Partido Comunista Chinês, impõe a sua autoridade sobre o país inteiro e é declarado presidente eterno. O novo Mao Tse-tung da China. Né? É nesse contexto aqui uma segunda parada, para uma segunda conclusão. Xi Jinping
não pode ser humilhado. Uma coisa era Hu Jintao, uma coisa era Jiang Zemin recuarem diante de pressões internacionais. Eles eram apenas gerentes de uma direção coletiva. Xi Jinping, não. Do ponto de vista da solidez da sua posição política interna, ele não pode ser humilhado internacionalmente. Isso significa que, quando se discute a guerra comercial entre Estados Unidos e China, nós estamos numa discussão que ultrapassa muito a lógica do comércio ou a lógica da economia. Nós estamos discutindo alguma coisa que tem a ver com a lógica do poder totalitário na China, com a lógica de um governante que se tornou o governante supremo e que, para permanecer nessa condição, precisa constantemente reafirmar a totalidade do seu poder. Tá? Ao longo desse processo, que vem de 78 para cá, mas se acelerou com a entrada da China na OMC em 2001, a economia mundial sofreu uma transformação estrutural. Se formou, todos vocês sabem, eu tenho sempre medo de falar coisas que todo mundo sabe, mas só para lembrar, a China se transformou no maior exportador mundial de produtos manufaturados. E a China se transformou também no maior importador mundial de commodities, de combustíveis, de matérias-primas agrícolas, de alimentos, de minérios. Então, sem a China, a gente não entende o comércio mundial. E também não entende o comércio mundial sem os Estados Unidos. Esse esqueminha que eu preparei aí foi para a gente ter uma ideia geral desse eixo do comércio transpacífico. Se a gente ignorar, e hoje nós vamos ignorar, para a nossa discussão de hoje, a existência da União Europeia, só para a nossa discussão de hoje. Estou propondo para ninguém ignorar a União Europeia. Mas para a discussão de hoje nós vamos fingir que ela não existe. Se não existisse a União Europeia, essa seria a estrutura do comércio mundial. Que estrutura é essa? A China, o Japão e os novos países industrializados da Ásia, aquilo que se chama tigres asiáticos, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Indonésia, esse conjunto de países da Ásia exportam para os Estados Unidos. Então, se você olhar para a balança comercial dos Estados Unidos, você vai ver grandes déficits comerciais com a China, com o Japão e com todos os outros países do grupo dos novos países industrializados da Ásia. Por outro lado, e isso pouca gente observa, a direção principal de comércio na Ásia é essa direção que está aí. Japão e novos países industrializados são exportadores líquidos para a China. A China mantém déficit comercial com o Japão e com os outros tigres asiáticos. Vamos tentar dar uma estrutura formal para isso. Isso significa o seguinte: a China produz e exporta para os Estados Unidos bens finais. E a China importa do Japão e dos seus outros parceiros asiáticos equipamentos, bens de produção, tecnologias. No momento em que você rompe essa estrutura, que não será rompida de um ano para outro, não vai ser daqui para a semana que vem que vai ser rompida, mas a guerra comercial pode romper essa estrutura. No momento em que você rompe essa estrutura de fluxos, você está rompendo todas as cadeias de produção das empresas multinacionais que estão instaladas na Ásia, seja na China, seja no Japão, seja dos novos países industrializados da Ásia. Porque são cadeias de produção extremamente intrincadas e interligadas numa teia
que se apresenta dessa forma nas estatísticas de balança comercial. Tá? A segunda parte da mesma conversa é a relação econômica direta entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos são importadores líquidos de bens chineses. Por outro lado, os chineses são compradores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Os títulos do Tesouro americano financiam o déficit em conta corrente dos Estados Unidos, ou seja, o déficit externo dos Estados Unidos, o déficit geral, que é principalmente déficit com a China, tem vários déficits, mas é sobretudo déficit com a China, é financiado pelos próprios chineses que compram títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso significa que guerra comercial entre Estados Unidos e China tem efeitos diretos e imediatos em dois mercados: nos mercados financeiros, ou seja, nas bolsas de valores, e no mercado de câmbio, ou seja, no valor das moedas. Não é só o mundo do comércio, não é só o mundo das coisas, mas é também o mundo do trânsito de capitais, do trânsito financeiro, que é diretamente impactada por uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. E aqui nós paramos e chegamos a uma terceira conclusão. Nós estamos assistindo, nesse momento, ao início de um processo que pode, eu digo pode porque muita coisa pode mudar no futuro próximo. Se Donald Trump perder a eleição no ano que vem, a tensão entre Estados Unidos e China existirá, mas existirá de uma forma menos aguda. Mas nós estamos assistindo a um processo que pode desorganizar as estruturas básicas da economia mundial. E isso, obviamente, tem impacto para todo mundo, para o Brasil e para os negócios de vocês, evidentemente. O que é a China? Para onde vai a China? O que quer a China? Essas perguntas que eu estou fazendo produziram imensos, enormes artigos, bibliotecas de textos de especialistas que podem ser organizados em duas grandes pastas. E é isso que eu estou fazendo aqui. Existem duas grandes teses sobre a China. A primeira tese sobre a China é que a China é uma potência satisfeita. O que quer dizer uma potência satisfeita? Uma potência que está contente com a ordem mundial existente. Vocês querem um exemplo de potência satisfeita? O Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão derrotado na Segunda Guerra Mundial, o Japão assolado pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, sai da guerra como uma potência em reconstrução, se reconstrói como uma potência que quer crescer economicamente, mas que não quer mudar a arquitetura da economia e da política mundial. A chamada Pax Americana, a ordem internacional criada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, parece ao Japão uma moldura adequada para os seus objetivos nacionais. Isso é uma potência satisfeita. Será a China uma potência satisfeita? Os que argumentam isso dizem basicamente duas coisas. Primeiro, a China não quer exportar uma ideologia ao contrário da União Soviética. E, portanto, não haveria por que ela estar insatisfeita com a ordem mundial criada pelos Estados Unidos. E o segundo argumento, a China precisa desesperadamente de estabilidade no seu entorno asiático, porque as suas trocas com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Malásia, com Taiwan, com a Indonésia,
com as Filipinas são fundamentais para ela cumprir o seu papel de grande potência exportadora de manufaturados. Então, ela não pode ter guerras em volta dela, ela não pode ter conflitos em volta dela, ela precisa acalmar a Coreia do Norte, ela precisa amansar, né, o programa nuclear da Coreia do Norte, ela precisa de estabilidade. São bons argumentos, mas existe uma outra tese que é a tese oposta. A China seria uma potência insatisfeita, como o Japão, mas não o Japão de 1945, como o Japão lá de trás, de 1868. O Japão que se unifica em 1868, que se torna um Estado centralizado, que se industrializa, é uma potência que vai contestar a hegemonia dos Estados Unidos no Pacífico. E essa rivalidade entre Japão e Estados Unidos, ela vai acabar conduzindo, mais de meio século depois, quase 90 anos depois, ao ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, e a guerra entre Estados Unidos e Japão, que foi uma das dimensões da Segunda Guerra Mundial. Então, a China hoje se comportaria diante da ordem mundial como o Japão daquela época. Os que defendem essa tese dizem que a Pax Americana é vista pelos chineses como uma prisão geopolítica. Os chineses não aceitarão por muito tempo que os Estados Unidos deem as cartas nas finanças mundiais através do Fundo Monetário Internacional. Não aceitarão por muito tempo que os Estados Unidos tenham a hegemonia monetária através do reinado do dólar e que possam promover sanções externas através do seu poderio, que é ter a moeda do mundo. A China estaria envolvida num programa de modernização militar, e ela de fato está. A China estaria procurando dominar os mares em volta da China, dominar o mar do leste da China, onde ela tem disputas com o Japão, e o mar do sul da China, onde ela tem disputas com todos os países costeiros do mar do sul da China. A China estaria fazendo uma parceria estratégica com a Rússia e procurando organizar países asiáticos e países africanos e até mesmo países europeus em volta da sua influência através do programa da Nova Rota da Seda, que é um programa global de investimentos chinês. Potência satisfeita ou potência insatisfeita? Eu não vim aqui responder essa pergunta, hein? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Tá certo? Ninguém tem uma resposta definitiva para essa pergunta. Essa pergunta vai ser respondida historicamente, pelos próximos passos da China. É apenas interessante observar que, se ela for uma potência insatisfeita, ela com certeza é uma potência paciente. Os chineses têm uma visão de história bastante diferente dos ocidentais. É famosa uma anedota, eu não sei se ela é verdadeira, mas Henry Kissinger conta essa anedota no seu livro de memórias, onde ele pergunta para Zhou Enlai, o número 2 chinês com quem ele se encontrou em 1971, ele pergunta num jantar para Zhou Enlai o que os chineses tinham achado das guerras no Oriente Médio entre Israel e os países árabes. Essas guerras tinham começado lá nos anos 30 e tinham continuado nos anos 40, nos anos 50. Já tinham acontecido naquela época há 20, 30 anos. A resposta de Zhou Enlai: esse é um assunto muito recente. Nós não tivemos tempo ainda de avaliar esse assunto. Esse é um assunto para jornalistas, não um assunto para historiadores. Na opinião dos chineses, os tempos históricos são tempos muito longos. Os chineses querem reincorporar Taiwan
mas eles aceitam fazer isso daqui a algumas décadas. Os chineses querem certamente voltar a ser o império do centro, a potência mais poderosa do mundo, mas eles não querem fazer isso nos próximos 10 anos. Os chineses têm uma dimensão da profundidade da história muito diferente da dimensão imediatista das potências ocidentais. Então, mesmo que for uma potência insatisfeita, coisa que é provável, a China move-se lentamente na direção de se consolidar como rival mundial dos Estados Unidos. Vamos lá, a rivalidade entre Estados Unidos e China é uma rivalidade que tem 3 dimensões, muito claras. Em primeiro lugar, tem uma dimensão comercial cuja iniciativa é de Donald Trump. Donald Trump se auto-intitulou The Tariff Man, o homem tarifa. Donald Trump representa o ressurgimento do nacionalismo econômico nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, país mais aberto do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, conheceu uma reviravolta com a eleição de Trump. Trump sonha, e isso é uma utopia, com a reconstrução da indústria tradicional nos Estados Unidos. Trump acredita, e acredita realmente, em atrair de volta para os Estados Unidos setores industriais de média e baixa produtividade. Ele acredita que o mundo industrial dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, que começou a acabar nos anos 70, pode ser reconstruído nos Estados Unidos por meio do protecionismo comercial. Ele acha que as suas tarifas contra a China, e principalmente contra empresas americanas instaladas na China, farão com que essas empresas voltem para os Estados Unidos. Muito mais provável do que isso é que essas empresas se distribuam para outros países asiáticos, se distribuam para o Vietnã, se distribuam para as Filipinas, para a Indonésia, para o Laos, para a Índia, para Bangladesh, para outros países da Ásia. Nesse caso, com a sua guerra comercial, Trump estaria reduzindo o déficit americano com a China e criando uma série de novos déficits americanos com outros países asiáticos. A segunda dimensão da rivalidade é uma dimensão militar. A China decidiu construir uma marinha de alto mar, coisa que ela não tem. A China tem uma marinha de guerra apenas costeira, e ela decidiu ter uma marinha de águas profundas, e se encontra no caminho, um caminho que demorará ainda uns 20 ou 30 anos para ter uma marinha de alto mar. No dia que a China tiver uma marinha de alto mar, o Pacífico terá 2 marinhas concorrentes, porque hoje o domínio marítimo no Pacífico dos Estados Unidos é absoluto. Há uma corrida na indústria aeroespacial, não é por acaso que astronautas chineses foram colocados em órbita da Terra, não é por acaso que naves chinesas entraram em órbita da Lua e pousaram na Lua. A China tem um programa aeroespacial que está diretamente ligado ao seu programa de mísseis intercontinentais. Então, a indústria aeroespacial e a indústria militar andam juntas. E, finalmente, tem a dimensão que mais interessa para vocês, a dimensão das infraestruturas de comunicações, das redes e a corrida do 5G. Aqui nós paramos de novo, e depois eu explico melhor. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, uma grande revolução tecnológica tem na sua liderança não os Estados Unidos, mas a China. A China assumiu a dianteira da corrida para o 5G. A China vai chegar antes. A China vai ter uma rede nacional de 5G antes dos Estados Unidos.
Isso é um fato absolutamente novo, hein? Pela primeira vez, uma revolução tecnológica da Segunda Guerra para cá, eu diria mais, do começo do século XX para cá, a primeira grande revolução tecnológica do século XX foi a indústria automobilística. E, junto com ela, a indústria do petróleo. Tanto na indústria do petróleo como na indústria do automóvel, a dianteira foi dos Estados Unidos. E isso continuou pelas várias revoluções tecnológicas do século XX até a revolução da informação, a partir dos anos 70. Agora é diferente. E os Estados Unidos se colocam na posição de maior potência econômica do mundo, que, no entanto, está perdendo a corrida do 5G, que é uma corrida fundamental para o futuro. O 5G não é apenas uma forma de conexão mais rápida. Ela é uma forma de conexão mais rápida. Né? Eu coloquei aí um estudo do download de um filme de 2 horas. Aqui eu peço, já de início, desculpa para todos vocês. Hein? Obviamente, depois vocês podem me contar direitinho como é que é essa história. Né? Mas apenas para colocar aí, no lugar de 26 horas para fazer o download de um filme de 2 horas no 3G, no lugar de 6 minutos para fazer esse mesmo download no 4G, nós teríamos 3,6 segundos para fazer esse download no 5G. Existe uma regra que vale na física, vale na economia, e eu tenho certeza absoluta que se aplica a esse caso. Quando a diferença de quantidade é grande demais, ela se transforma numa diferença de qualidade. Quando diferenças quantitativas são grandes demais, elas se transformam em diferenças qualitativas. E é isso que o 5G promete, porque o 5G promete não apenas uma conexão mais rápida, mas a possibilidade de uma nova revolução industrial que vem sendo chamada Internet das Coisas. Com o 5G é possível conectar os objetos inanimados em rede, numa rede 5G, e controlá-los a partir de um centro único. São as casas inteligentes, são os automóveis inteligentes, são os sistemas de transporte coletivo inteligentes. É essa revolução industrial cuja fresta começa a ser aberta agora. Estar atrás dessa revolução industrial pode ter consequências de longo prazo, de longa duração, insuportáveis para os Estados Unidos, insuportáveis para a maior economia do mundo. A China é o first mover. A China saiu na frente, através do seu plano de internet mais. O plano de internet mais chinês é de 2015. Um plano centralizado, organizado a partir da cúpula comunista, que foi reafirmado no 13º plano quinquenal da economia chinesa, em 2016. Qual é o objetivo desses 2 planos? O objetivo é ter a primeira rede doméstica 5G de alcance nacional em 2020, no ano que vem. Os Estados Unidos procuram reagir ao first mover e iniciam uma guerra de padrões. E isso é fundamental, conectam essa guerra de padrões não a uma lógica econômica. É óbvio que a lógica econômica está por trás, mas eles conectam essa guerra de padrões a uma lógica de segurança nacional. Isso significa que o ator mudou. Não são as empresas americanas que vão, cada uma por si, disputar mercado, disputar tecnologias e disputar avanços técnicos com as empresas chinesas. Isso significa que o Estado americano, o governo dos Estados Unidos, assume como sua
a guerra pelo 5G, porque ele alega motivos de segurança nacional. Eu não quero entrar aqui na discussão, principalmente com um público de pessoas tecnicamente alfabetizadas na área de TI, e eu sou quase um analfabeto na área de TI, perto de vocês eu sou um analfabeto. Eu não quero entrar aqui na discussão se é verdade ou se não é verdade, ou quanto é verdade, das alegações americanas contra a Huawei. Eu só digo que algumas newsletters especializadas dizem que há 3 ou 4 anos um laboratório britânico acompanha todas as atividades de rede da Huawei, todos os equipamentos de rede da Huawei instalados no Reino Unido. Isso foi um acordo entre a Huawei e o governo britânico. Então, um laboratório técnico acompanha tudo isso. E eles fizeram um relatório há 6 meses. E o relatório diz que não é verdade que a Huawei esteja espionando, instalando portões de saída de dados escondidos ou qualquer coisa assim. É verdade que nesse relatório eles dizem que os equipamentos e os softwares da Huawei estão cheios de bugs. Tem bug para tudo quanto é lado. E que, portanto, hackers têm grande facilidade de acessar dados nas redes instaladas pela Huawei. Mas isso não seria uma atitude deliberada, um planejamento deliberado da empresa. O que eles dizem é que não há nenhum indício de que a Huawei esteja trabalhando junto com o governo chinês em atividades de espionagem política ou industrial. Mas isso pouco importa para a nossa discussão, porque os Estados Unidos dizem que isso é uma questão de segurança nacional e agirão como se isso fosse verdade. Eu passei aqui sem querer, vamos ver se eu volto e vou, sim. A coisa é jogo de gente grande. Veja aí o tamanho do market share da Huawei, né? Dados referentes a 2018, market share global de fornecedores de equipamentos de rede. Não é todos os produtos, hein? Só equipamentos de rede que estão nesse gráfico. Mas é onde a briga principal se encontra. Né? A Huawei controla quase 31% do mercado mundial de equipamentos de rede. A Ericsson, que era a primeira, caiu para o segundo lugar com 27%. A Nokia, cerca de 22%. A ZTE, também chinesa, quase 11%. Todos os outros juntos, pouco mais de 9%. Isso é um domínio de mercado muito forte. Isso é um controle de mercado realmente muito grande e tendendo a crescer. Ele já chegou à conclusão, as duas empresas chinesas têm 40% do mercado. O nome disso é hegemonia. Essa é uma primeira tentativa, e veja, os 2 mapas que eu vou apresentar agora, vocês têm que levar com uma pitada de sal, porque são coisas que estão acontecendo agora, são decisões que estão sendo tomadas agora e que podem ser revertidas amanhã. É um cenário em fluxo de mudança. Mas, de qualquer forma, é o cenário que a gente tem. Esse primeiro mapa mostra os países que estão com testes de 5G em curso, os países que têm planos de lançamento comercial de 5G, os países que têm testes e planos de lançamento comercial. E, finalmente, eu quero me concentrar aí. Já aviso que eu estou deixando toda a apresentação para vocês, está na área de trabalho, depois vocês podem analisar com calma o mapa. Mas eu quero me concentrar aqui na última legenda. Banimentos de negócios com a Huawei.
quais são os países que baniram negócios com a Huawei. Você está vendo que são pouquíssimos. Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Taiwan. Japão e Taiwan. Entretanto, quando a gente olha para esse segundo mapa, a gente vê que os Estados Unidos estão remando contra uma corrente poderosa. Não, opa, aqui. Esse mapa mostra os limites do cordão sanitário americano desenhado em volta da China e da Huawei em particular. A resistência de aliados estratégicos dos Estados Unidos em banir as atividades da Huawei. E aí nós vamos ter, os países que estão aí são aliados estratégicos dos Estados Unidos. Esses países que aparecem em vermelho são os que estão mais alinhados com os americanos. Austrália e Nova Zelândia se dirigem para um banimento total da Huawei. Depois, em amarelo, aparecem países que provavelmente farão um banimento parcial. Aí você tem alguns grandes países europeus, Alemanha, França, Holanda e Reino Unido e o Japão. Então, esses dois grupos são os grupos mais ou menos bastante alinhados com os Estados Unidos. O primeiro grupo é de alinhamento total, o segundo grupo é que tende ao alinhamento com os Estados Unidos. O terceiro grupo, Singapura, Vietnã, Taiwan e Finlândia, tem um provável banimento apenas informal. Canadá, Noruega, Itália, Índia, Israel e Polônia estão indecisos. Eu quero ressaltar aqui dois, hein? Canadá e Israel. Canadá e Israel são aliados firmes dos Estados Unidos. Mesmo assim, estão indecisos sobre o banimento da Huawei. E, finalmente, em verde, uma série de aliados dos Estados Unidos que estão completamente abertos às tecnologias da Huawei, inclusive a Arábia Saudita, inclusive Egito, inclusive Espanha, Hungria, Romênia, Coreia do Sul e Malásia. Por que o Brasil não aparece aí? Porque os Estados Unidos não têm bases militares nem tratados militares com o Brasil. Então nós estamos falando apenas dos aliados estratégicos dos Estados Unidos nesse mapa. O Brasil eu vou falar agora. Penúltima parada nossa. Penúltima parada para a conclusão. Apesar de todo o esforço americano, os Estados Unidos estão longe de conseguir estabelecer um cordão sanitário que limite globalmente as ações dos chineses. Estão longe disso. A guerra do 5G tem consequências óbvias. Em primeiro lugar, um atraso na implantação do 5G em países que se alinham com os Estados Unidos. O alinhamento, e é por isso que países como Israel, como o próprio Japão, que está vacilando, como o Canadá, resistem em se alinhar com os Estados Unidos, porque o alinhamento significa atraso tecnológico, atraso na implantação de rede 5G. A segunda consequência, e essa é uma consequência que eu coloco como hipotética, mas é uma hipótese que nós não devemos afastar, é a bifurcação do mundo em duas grandes macrozonas de 5G. Uma macrozona de influência da China e uma macrozona de influência dos Estados Unidos. Do ponto de vista comercial, do ponto de vista de padrões tecnológicos, do ponto de vista de regulações. E, finalmente,
as economias emergentes, como o Brasil, acabam de ser colocadas numa encruzilhada. A China apresenta vantagens de custo, vantagens de preço, vocês sabem isso muito melhor do que eu. Isso do ponto de vista das empresas. E do ponto de vista dos países, a China oferece investimentos externos bastante importantes no contexto da iniciativa da nova Rota da Seda. Por outro lado, os países emergentes temem possíveis consequências, sanções secundárias dos Estados Unidos. Todo mundo já viu que Donald Trump vê as sanções econômicas como o seu principal instrumento, principal ferramenta de política externa. Vocês acompanharam outro dia toda a polêmica sobre os navios iranianos no porto de Paranaguá. Porque qual seria o problema da Petrobras abastecer os navios iranianos? É o medo no caso um pouco exagerado, é o medo de sanções secundárias americanas. É o medo de que transações financeiras da Petrobras via mercado financeiro dos Estados Unidos pudessem sofrer sanções. Então, essa é a espada que pesa sobre economias emergentes. E para a gente tentar chegar a alguma conclusão, qual é a posição do Brasil nessa encruzilhada? Veja, antes de falar do governo Bolsonaro, eu ainda tenho 5 minutos, pelo que eu vi aqui. 7 minutos e 31, isso que é o pessoal de tecnologia, maravilhoso. Então, muito rapidamente. Lá atrás, na década de 1930, década de 30, pessoal, crise de 29, crise cafeeira, crash da Bolsa de Nova York, o mundo se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial, nazismo aparecendo na Alemanha, Estados Unidos e Alemanha competindo por áreas de influência geopolítica no mundo. Isso era os anos 30. Nos anos 30, o Brasil teve como presidente Getúlio Vargas. Qual foi a política de Getúlio Vargas? A política que depois alguns analistas chamaram de equidistância pragmática. Para explicar o que ele fez, é muito fácil. 1934 e depois 1936, o Brasil assinou 2 acordos de comércio com a Alemanha. 1935, o Brasil assinou um acordo de comércio com os Estados Unidos. A modernização militar, e principalmente na Marinha brasileira, foi feita com contratos com os alemães, com a Krupp e com outras empresas alemãs. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos ajudaram o Brasil a reduzir a sua dívida externa naquele período, e os Estados Unidos ajudaram o Brasil a criar o seu Banco Central. O antecessor do Banco Central brasileiro, o Banco Central brasileiro é coisa recente, o Banco Central foi instalado em 64, mas o antecessor do Banco Central brasileiro é a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito. A SUMOC começou a ser criada nos anos 30 por Getúlio Vargas com auxílio técnico dos Estados Unidos. Então, tratado de comércio com os dois lados, contratos de modernização militar com os americanos, cooperação financeira com os Estados Unidos na instalação da SUMOC. E Getúlio Vargas leva essa política pendular, essa estratégia pendular até a decretação da guerra. Quando começa a guerra, o Brasil se inclina para o lado dos Estados Unidos. E, finalmente, o Brasil declara guerra ao eixo, trocando a declaração de guerra pelo financiamento americano da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Foi uma política de mestre. Getúlio Vargas tinha alguns assessores. Ele tinha um ministro do exterior, antes tinha sido embaixador nos Estados Unidos, chamado Oswaldo Aranha. E Oswaldo Aranha defendia o alinhamento com os Estados Unidos. Ele tinha do outro lado 2 militares,
Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que foram ministros da Defesa sucessivos. Primeiro Góes Monteiro, depois Gaspar Dutra, que depois vai ser presidente do Brasil. Né? Os dois militares, que eram nacionalistas, defendiam o alinhamento com a Alemanha. Como é que Vargas fazia? Ele fazia um jogo duplo usando os seus auxiliares. Quando ele se aproximava dos Estados Unidos, ele usava o Oswaldo Aranha. Quando ele se aproximava da Alemanha, ele usava o Góes Monteiro e o Gaspar Dutra. Então ele fazia o pêndulo dentro do seu próprio governo. Se você comparar isso com o Brasil de hoje, o cenário é sombrio. O cenário é sombrio. Porque o governo Bolsonaro está cercado, não por figuras como Góes Monteiro, Gaspar Dutra ou Oswaldo Aranha. Está cercado por uma série de figuras cinzentas que rezam no altar do Deus de Trump. Está cercado por Ernesto Araújo, por Eduardo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, que é chapa de Steve Bannon, que é o ideólogo do movimento neonacionalista internacional. Isso significa que a tendência ideológica do governo Bolsonaro é se alinhar com os Estados Unidos. O governo Bolsonaro também procura uma cooperação tecnológica com Israel. Israel, como vocês viram, ainda está indecisa nessa questão do 5G. Mas é um aliado fundamental dos Estados Unidos e cada vez mais fundamental diante do conflito entre Israel e o Irã. Se a gente sair da caixa ideológica, a gente diria que o Brasil não pode desperdiçar as chances de comércio e de investimentos oferecidas pela China. As chances de comércio e de investimento em infraestrutura oferecidas pela China. Se a gente saísse da caixa ideológica, a gente poderia dizer aquela política pendular de Getúlio Vargas, aquela política de equidistância pragmática, onde nós procuramos as vantagens de um lado e as vantagens de outro lado, seria uma política adequada para a posição do Brasil no mundo. Muita gente inteligente acha isso, inclusive no governo, hein? Os militares no governo não querem que o Brasil tenha um alinhamento absoluto com Donald Trump, deixando de lado a sua importantíssima relação com a China. Mas o núcleo ideológico do governo, Bolsonaro e as figuras ideológicas que orbitam ao seu redor, tendem a um alinhamento total com o governo americano, o que, se aplicado à corrida do 5G, acabaria tendo consequências muito grandes, talvez devastadoras, aqui no nosso mercado. Eu imagino que quando vocês me convidaram para esse bate-papo, vocês queriam respostas. E eu só faço perguntas. Vocês queriam que eu resolvesse algumas dúvidas e eu venho apenas aqui, né, adicionar as dúvidas que vocês já têm, as dúvidas que eu também tenho. Né? Nós estamos num cenário de encruzilhada, nós estamos num cenário de fluxo, eu tenho muito mais indagações do que respostas, e eu queria deixar essas indagações para vocês, para quem sabe a gente pensá-las juntos no próximo período. Tá? É um prazer imenso, espero não ter passado muito do meu tempo. Como é que eu estou agora? Ainda tem? Ainda tenho 12 segundos. Então, como eu tenho 12 segundos, eu agradeço mais uma vez, espero que o resto da programação de vocês seja de grande sucesso e espero que vocês consigam navegar nesse oceano extremamente tumultuado do mercado de vocês. Tá bom? Um abraço.